Olá, alunos do nono ano, um forte abraço a vocês. Aqui é o professor Pablo, para falar um pouquinho com vocês sobre a semana 2 do PET 2. Tá? A gente viu na semana passada o tema globalização na semana 1, e agora na semana 2 nós vamos falar sobre Ocidente e Oriente. Vocês têm um texto que ele é muito importante, gostaria que vocês lessem esse texto, tá bom? Mas vou falar um pouquinho também sobre essas informações que são trazidas para a gente nesse texto, porque as questões que vêm a seguir, elas estão muito ligadas a uma leitura correta, uma interpretação correta desse texto. Então, vou falar um pouquinho sobre ele, para que vai poder clarear um pouco aí as ideias de vocês, tá? Estamos falando agora sobre Ocidente e Oriente. Nós temos um mapa aqui que mostra o mundo dividido em Ocidente e Oriente, ok? Então, aqui no caso, Ocidente, o que está a oeste, e Oriente, o que está a leste, no meridiano de Greenwich, né? Porém, essa divisão entre Ocidente e Oriente, ela é uma divisão muito mais política do que geográfica, tá bom? É, existe um contexto, existe uma certa justificativa, né, de que isso na época do colonialismo africano foi muito mais forte, mas até hoje ainda existe uma corrente que diz assim que o Oriente ele é mais atrasado, tá? O Oriente, ah, as pessoas que vivem no Oriente, a cultura oriental é uma cultura mais atrasada, a cultura ocidental é uma cultura mais evoluída, né? Então, liderados pela Europa, vocês podem ver que tem um pedaço da Europa aqui, né, que faz parte do Ocidente, em especial a Espanha e Portugal, e lógico, né, pessoal, Estados Unidos e Canadá, que são aqui as potências do continente americano, né? Estados Unidos uma das maiores potências mundiais, rivalizando com a China, mas isso é recente, tá bom? Então, gente, essa ideia de Ocidente e Oriente, ela é colocada de forma pejorativa, para que nós possamos entender o quê? Que o Oriente ele é mais atrasado, o Ocidente ele é mais adiantado, então as coisas no Ocidente são melhores, e de uma certa forma tentar justificar essa exploração, né? Essa exploração que os países de Portugal fizeram dos países da Europa, né? Na época do colonialismo, dos países da África, no colonialismo africano, né? Tentar explicar um pouco essa força, né? Essa prevalência dos Estados Unidos e do Canadá ah, com relação ao restante do mundo, tá bom? Então, esse contexto político é importante a gente entender, porque os mapas nem sempre são feitos simplesmente com a intenção de mostrar o território. Muitas vezes um mapa ele é feito com a intenção de mostrar uma ideia política, uma ideia econômica. Tá? Então, esse mapa aqui do Ocidente e Oriente, a ideia é essa, reforçar, né, que o mundo está dividido em dois, né? Uma parte mais evoluída, né? Uma parte mais desenvolvida e uma parte mais atrasada, né? Uma parte com mais dificuldade, que a gente sabe que não é verdade, pessoal, né? Apesar de nós termos aqui, sim, países mais ricos, mas nós temos no Oriente uma cultura muito rica, né? Todos os povos do planeta têm valor, independente de onde eles estão, né? E a gente já percebe também um grande crescimento aqui econômico no Oriente, né? Recente, mas nós percebemos aí a China, que já vem crescendo muito, né? Então, nós temos aqui o Oriente também economicamente, brevemente, certamente, ele vai passar o Ocidente em termos de economia. Bom, então, pessoal, é só para a gente trocar essa ideia, nós temos que saber diferenciar bem, né, essa conotação política que foi colocada nessa divisão do mundo entre Ocidente e Oriente. Leiam o texto com calma, porque as questões que vêm a seguir, elas estão muito relacionadas ao texto em si, como ele foi colocado lá, ok? Às vezes, se necessário for, né, precisa fazer uma pesquisa para poder estar respondendo algumas perguntas, como essa questão aqui, número 3, mas nada que você vai ter dificuldade também aí em estar acessando o Google para conseguir
ter algumas informações, se aprofundar um pouco mais nessa, né, nessa divisão do mundo entre polos, com relação ao Oriente e tudo mais. Ok, pessoal? Então, só para a gente dar uma breve explanação, mesmo se vocês precisarem de uma orientação a mais, eu estarei, como de costume, à disposição de vocês. Podem mencionar, e como eu sempre digo, nós estamos todos aqui para servi-los, tá bom? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.